anualmente local Torres Vedras de concentração dos melhores do atletismo e na próxima semana Cross dos Matos Velhos, Cross de Torres Vedras, servirá também para escolha de atletas que vão representar o nosso país a nível internacional. Para já agradeço a presença em estúdio de Laura Rodrigues, a vereadora do Desporto da Câmara Municipal, também o grande campeoníssimo Carlos Lopes e José Manuel Francisco, que também já o tinha anunciado como o pai do atletismo aqui em Torres Vedras. Já lá vão muitos anos que este Cross dos Matos Velhos foi então para a estrada, neste caso para o mato, em Matos Velhos, e continua de pedra e cal mais um ano. Para já, sendo cavalheiro, começo pela vereadora Laura Rodrigues. Boa tarde, desde já muito obrigado. Mais um ano com Torres Vedras a trazer no próximo domingo os grandes nomes desta modalidade que tanto também já a nível nacional alegrias nos deu. Sim, olá, boa noite. Cumprimento a Rádio Oeste e agradeço o convite para estar aqui assim, na companhia, numa excelente companhia, a Rádio Europa. E agradeço estar aqui numa excelente companhia, aqui com o nosso campeoníssimo Carlos Lopes, que é um prazer imenso estar aqui com ele, 30 anos depois da medalha de ouro, e aqui realmente, como disse, com o nosso mentor do desporto atletismo aqui na nossa cidade, o Sr. José Manuel Francisco, que realmente tanto tem contribuído para o desenvolvimento do atletismo e da modalidade de uma forma geral aqui no nosso município. E realmente, uma vez mais, vamos dar início a uma nova edição daquilo que é o Cross dos Matos Velhos. Tivemos ainda há um pouco tempo uma reunião com a Federação e foi a própria Federação de Atletismo que fez questão de nos lembrar naquele momento em que estávamos em reunião. Estava eu, o Sr. José Manuel Francisco, o Sr. Presidente da Federação e um dos senhores vice-presidentes, e que nos fizeram a gentileza de eles próprios referirem e nos lembrar que é a única prova, o único cross que existe realmente de corta-mato em Portugal, que se realiza ininterruptamente há 33 anos. Portanto, a 33ª edição ininterrupta, o que para nós, efetivamente, é uma vaidade que realmente assim seja e, portanto, mostra que tem havido quem tenha apostado na modalidade, quem continua a ser o mentor e que realmente há recursos, vai havendo sempre recursos para que se consiga, ano após ano, apesar das condições serem efetivamente difíceis, conseguirmos trazer, naturalmente, aqueles que são os melhores da modalidade. Os melhores quer a nível nacional, quer a nível internacional, como temos visto nos últimos anos, particularmente nos femininos. E aqui, Zona Verde, também um bom local para que esta prova se realize aqui com este magnífico anfiteatro. Exato, isto é uma envolvência excelente, não é? Temos aqui condições que são, creio eu, das melhores do país para que realmente se possa fazer uma prova com todas as condições, quer para quem participa, portanto, para os atletas e para os clubes, quer para quem vem assistir a este evento, porque, efetivamente, há uma largueza muito grande, há um espaço que permite uma visibilidade muito grande em qualquer das zonas do percurso e para os atletas, portanto, tem todas as condições realmente para poder funcionar. É uma zona de excelência, felizmente, que aqui temos em Torres para fazer aqui o cross. José Manuel Francisco, aproveitando, 33 anos, já é uma data, começa nos dias que correm a ser difícil de alcançar, mas o município Torres Vedras, a União Desportiva do Oeste, o grupo dos Matos Velhos, anualmente vão conseguindo manter vivo este cross que já é emblemático a nível nacional e para os torrienses já faz parte do mês de novembro. Tal e qual. Em primeiro lugar, quero saudar naturalmente a Sra. Vereadora, que já tive a oportunidade de amistosamente cumprimentar, mas o Carlos Lopes, que saúde, muito obrigado. Seja bem-vindo o Carlos Lopes, porque o Carlos Lopes foi um dos mentores também do Cross. Recordo que
Em 86, o Carlos Lopes venceu de forma fantástica. Aliás, outra coisa não era de esperar pela sua qualidade. Ele vinha demonstrando olimpicamente e mundialmente e, portanto, não nos surpreendeu a grande vitória que o Carlos conseguiu. Particularmente para mim, que estou no cross desde a primeira edição, como sabem, em 81, foi muito marcante. Porquê? Porque foi o ano em que a Aurora Cunha fez o tri consecutivo. E a Aurora Cunha é uma referência ao nível feminino, até para Torres Vedras, porque a Aurora gosta muito da região oeste. E devo dizer que, inclusivamente, é um dos crosses para que se possa perceber aquilo que é hoje as facilidades, aquilo que no passado eram as dificuldades, e o Carlos Lopes passou por elas, por isso ele se sagrou de facto um grande campeão, porque teve grandes adversidades, luta na vida, e ele acabou por enfrentar essas dificuldades, tornou dele também aí um campeão. Mas para dizer que a Aurora Cunha, num dos anos, veio inclusivamente de comboio, do Porto, de Campanhã, para Torres Vedras, com as mudanças que havia de acontecer ainda em estações, e ela conseguiu estar aqui. Portanto, isso é muito significativo. Ela gosta de Oeste, gosta de agentes de Torres Vedras. E eu daqui, não me ouve naturalmente, mas chega lá a mensagem, e com um abraço muito particular, com um beijinho, porque ela também é uma sofredora, uma lutadora, e ela deixou uma marca que ainda hoje nenhum atleta, nem no setor masculino, nem no feminino, conseguiram no fazer. 3 vitórias, ainda por cima, consecutivas. Aliás, nos masculinos houve um, que foi o Riad Mohamed, o marroquino, que inclusivamente teve na seleção de Marrocos, foi campeão de Marrocos nos 5.000 metros, fez parte da seleção de Marrocos nos campeonatos do mundo na oportunidade, e também uma das vitórias foi já com a camisola do Scout, do Torriense. E por isso os únicos 2 atletas que conseguiram esse feito ao nível feminino foi a Aurora Cunha e ao nível masculino o Riad Mohamed. Aqui, naturalmente, que esta vitória do Carlos Lopes em 86, que foi no ano em que, de facto, nós passávamos por uma situação de transição ou não do cross para esta zona verde muito bonita e acolhedora que agora temos e desfrutamos. E foi de facto muito britânica, porque na oportunidade houve muita voz contra, naturalmente. Eu tive muitos problemas com os meus companheiros, colegas de direção do Grupo Desportivo Matos Velhos em transitar com a prova para Torres Vedras. Mas encontrei na Câmara, na sua história, um grande parceiro. A partir de 86, 87 foram anos muito difíceis em que a Câmara deu-nos a mão. A Câmara estão-nos como parceiro, precisávamos completamente da Câmara para efeitos de logística, não só outros, naturalmente a área administrativa também, mas principalmente a logística, e a Câmara nessa altura deu-nos a mão, foi nosso parceiro, encaixou, se quiserem o termo, da prova no seu plano de atividades anual, e também a partir daí, um ano depois, chamamos à parceria a União Desportiva do Oeste. Somos 3 os parceiros, com todo o gosto, estamos já com esta 33ª edição, recheada de história, e aqui passaram nomes de facto fantásticos, e devo recordar que por aqui, naturalmente que a história é isso mesmo, faz-se daquilo que foi e o que há de ser com certeza, mas a história faz-se daquilo que foi o cross, que passou por algumas situações complicadas, entre elas atualmente a entrada, luta difícil que foi de entrar no circuito europeu de crosses, onde ela teve encaixe durante 5 anos. Naturalmente que era honorosa essa despesa para com o nosso parceiro fundamental, a Câmara, que por razões que todos nós conhecemos, acabou por ter que reduzir o subsídio. Tivemos que retirar o cross do circuito europeu, colocámos-lo em grau nacional. Foi aceite, é com essa estirpe que nós estamos há 7 anos a trabalhar na condição de grau nacional. Mas quando o cross atravessou a fronteira nacional, devo recordar que aqui passaram atletas que acabaram por ser campeão europeu de cross, ainda em Portugal, no caso no Jamor, o dinamarquês Kurt Jorgensen, ele que aqui correu 15 dias depois, foi campeão da Europa no Jamor, e também aqui correu, vencendo no setor feminino, aquela que na altura era a recordista da Europa dos 3.000 metros obstáculos, polaca Kristina Beck. Importa referir que outros nomes grandes aqui passaram, o Salah Issou, marroquino, que o Carlos Lopes bem conhece, e que chegou a ser recordista também do mundo dos 10.000 metros, depois do Carlos ter batido esse recorde com um outro companheiro de equipa. Mas, de facto, aqui grandes nomes aqui passaram. Claro que nós tivemos que deixar o estrelato dos africanos para fora, porque os prémios, de facto, não seduzem mais que os portugueses, e nós não queremos mesmo outros atletas, a não ser os portugueses ou aqueles que, sendo estrangeiros,
estão federados na nossa federação, então temos que os deixar correr. Mas, de facto, nós tivemos que fazer opções, isto como tudo na vida, nós temos que fazer opções. Esta foi aquela que com o nosso parceiro Câmara Municipal encontramos como melhor e que estamos com todo o gosto, por mais um ano, e com uma valia de atletas que dentro de um pouco irei dar conta, naturalmente. Já, Manuel, indo às origens, Matos Velhos, como é que há 33 anos aquela localidade na periferia de Torres Vedras também vai em frente com essa ideia e organiza, ainda me estou a recordar de alguns dos locais, embora na altura também muito jovem, ainda me lembro de alguns dos locais ali naquela zona junto à Paul, naquela... portanto, base ali fazia uma cova com uma encosta de um lado e do outro. Como é que foi essa ideia e o local escolhido? Houve também tudo pensado? Foi marcante, as origens foram marcantes e foram marcantes também aquele percurso, porque era ali sim, era de facto um grande cross, era um terreno, e o Carlos Lopes é um especialista de crosses. Ele é especialista em tudo, mas quer dizer, de cross ele foi, o Carlos Lopes foi tricampeão do mundo, dispensa comentários, como é evidente. E por já isso, vamos também recordar ali as vitórias do Carlos Lopes. Nós tínhamos de facto um espaço que encaixava também o nome, porque corta-mato de Matos Velhos, em Matos Velhos, corta-mato, em Matos Velhos, tudo. Naturalmente isto também, o marketing também funciona, e aqui funcionou em pleno. Nós chegamos a ter quase 4.000 atletas. É preciso, e chegámos a ter, inclusivamente, prova federada e prova popular, porque eram tantos os atletas que depois já não tínhamos condições de os colocar todos numa só corrida. Portanto, tivemos que fazer essa seleção também. O cross nasce por dissidência minha e do Mário Dias, já falecido, que era natural de Matos Velhos, como sabem, de treinarmos a Boa Vistilheiros. Na altura, eu a equipa masculina e o Mário a equipa feminina, e por falta de condições aos atletas, nós queríamos que existissem condições essas que não eram mais do que tomar o banho com água quente e ter naturalmente umas toalhas para se limparem uns estrados de madeira para o chão, para não andarem com os pés em cima de cimento. Isso nunca foi conseguido, e após nós dizermos que íamos embora se isso não fosse satisfeito, acabaram por nos mandar embora, fechar-nos a porta, e portanto nós, em determinada altura, pensei em organizar uma prova, falei com o Mário Dias, vamos organizar um corta-mato em Matos Velhos, porque o Fernando Miguel é natural de Matos Velhos, e o Luís Miguel, que para mim viria a ser melhor atleta do que o Fernando, dadas as características morfológicas que o próprio Luís tinha, naturais de ambos de Matos Velhos, pensei que seria um calo bom. O Mário Dias disse-me sempre que não havia condições, fomos ao terreno, fizemos um corta-mato em 81. Em 82 reforçámos esse corta-mato, com a participação já quase a atingir 1 milhar de atletas. Em 83 foram as inundações em Torres Vedras, o que ficou de sine dia consecutivo, sim, mas em 83, por razões óbvias, naturalmente, a catástrofe que inundou toda a região oeste acabou por nos transportar para o ano seguinte, ficou de sine dia com o nosso grande patrocinador, no caso a Casa Hipólito ficou completamente destruída, não tivemos hipótese absolutamente nenhuma de levar por diante. Mas não desistimos, em 84 voltámos ao terreno, e foi o ano de lançamento dos Manos Castros, o Dionísio e o Domingos acabaram por se abraçar no final. Foi muito marcante. O cross, em 85, o José Regalo acaba por vencer com a Aurora Cunha, em 86 o Carlos Lopes e por aí fora. E, portanto, depois o Leitão sucederam-se outros, naturalmente, com o Carlos Pereira, entanto, ali no meio, a meter também a Albertina Dias, que ganha em 87, ela que também foi campeã do mundo. Ninguém fala da Albertina Dias, campeã do mundo feminino. Corta-mato, portanto é importante, e toda esta história acabou por trazer para a história do cross um grande cross. Ele nasce assim, o cross, de facto, por nós termos por dissidência, se calhar ainda bem, porque nasceu aqui uma prova que é muito vinculativa, e quando se disse há pouco, a senhora vereadora teve o cuidado de dizer que numa reunião com o Sr. Presidente da Federação, com o Vice-Presidente, recordaram-nos que ininterruptamente é um facto, pode-se considerar, mesmo com a interrupção de 83, ininterruptamente, nós trabalhámos até 8 dias do cross. E tivemos uma penalização muito forte de muitas centenas de contos na altura, e que nem isso nos desmotivou, e portanto deu-nos porventura até mais força para continuarmos. Somos também pessoas teimosas, sofredoras, e eu sou por natureza, e por essa consequência também sofro muito, mas hei de levar por diante só quando não puder, como é evidente, onde me coloco. É evidente que aqui o parceiro Câmara é completamente fundamental, e portanto o cross hoje é o que é,
podemos agradecer ao parceiro Câmara Municipal e, naturalmente, aos atletas, onde o Carlos Lopes, que está aqui junto de nós, e outros, naturalmente, de grande qualidade, aqui marcaram presença e continuam a marcar aqueles que estão hoje no ativo. E eu posso dizer, até por essa razão, abrindo aqui um pouco da janela, de que no próximo domingo, embora a Federação tenha colocado o Cross da Amora como prova de seleção para o Campeonato da Europa ao nível feminino, que eu, pessoalmente, e é a minha opinião, que vale o que vale, considero muito cedo, porque o Campeonato da Europa vai acontecer no dia 14 de dezembro em Samokov, na Bulgária, e 14 de dezembro, sendo que o Cross da Amora foi a 9 de novembro, eu pergunto de bom senso, quase que no início de uma época, se o atleta que vai representar Portugal, a 9 de novembro, está em forma para ser selecionado logo para 14 de dezembro. Sério, não pode estar. E, portanto, eu não coopero muito com o fazerem uma seleção de todo logo, sim, com prova de observação, mas selecionarem o feminino, ou o masculino, quem quer que fosse, na Amora, acho de facto que é um pouco abusivo, acho eu, para aquilo que é a condição do atleta. E repare, a Federação tem um problema enorme agora, porque na altura estavam a correr em Nova Iorque, na Maratona de Nova Iorque, que era a Jéssica não correu, mas estava a Sara Moreira, como sabem, que foi terceira, foi medalha de bronze em Nova Iorque, nesse mesmo dia, e a Dulce Félix foi 12ª, atravessa porventura uma má forma, né, ou uma menos boa forma, atravessava naquela altura, e isso é consequência também, porventura, dela até nem aparecer para o cross, mas a Sara Moreira é uma atleta que vai estar presente. O Carlos ainda não sabe, pelo menos tem vontade disso, pode acontecer que não. Eu estou a levantar uma ponta do véu, tem vontade que sim, porque a Sara, nós conhecemos, a Sara já venceu aqui, ela também é uma amiga de Torres Vedras, e a Sara pode vir estar presente, mas o Carlos Lopes é naturalmente quem pode ter essa palavra final, porque a Sara é uma atleta e depende do Sporting que o Carlos aqui naturalmente coordena e defende a modalidade. Mas a Sara é uma das atletas que pode muito bem vir a estar presente com o seu treinador e também companheiro, naturalmente, que é um dos atletas que, ao nível masculino, pode estar presente. Mas, por exemplo, a Jéssica Augusto vai estar presente. Imaginem, por exemplo, coloquem como hipótese a Dulce de estar presente. Agora, imaginem só que as três faziam os 3 primeiros lugares. Eu pergunto, a tua federação colocava estas atletas fora da seleção? Não coloca. Então, e aquelas que correram na Amora, como é que vai proceder? Levanta-se aqui uma questão muito difícil para a própria Federação. Ou eu me engano muito, ou vão haver mosquitos por cordas a partir de domingo. E isso é mau para esta Federação, que tem 2 anos de gestão, e o António Graça colocou como critério esta hipótese de serem os femininos, que no fundo acaba por quase ser uma realidade, e vamos ver se não vai atrapalhar completamente por força dos valores que aqui vêm. À parte dessas atletas, a atleta Carla Salomé Rocha, que até foi segunda no Cross da Amora, vai aqui estar. A Anália Rosa vai aqui estar. A Vanessa Fernandes, a triatleta olímpica de Pequim, vai aqui estar, a medalha de prata, vai aqui estar. E eu pergunto, este conjunto de valores, fora os valores que o Sporting com certeza há de ir inscrever, querem masculinos, querem femininos, mas falamos aqui do setor feminino, que é aquele que já correu, e que, naturalmente, a nossa prova vai ser a prova que vai mesmo decidir. E a Federação vai ter um problema. Vamos explorar então por domingo. Carlos Lopes, boa noite. Também uma honra estar mais uma vez na presença do Carlos Lopes. Já tínhamos tido esse prazer e agora, hoje aqui na Rádio Europa, também de portas abertas para o campeão Carlos Lopes, que, como já foi aqui dito, também saboreou o Cross dos Matos Velhos e subiu também ao lugar mais alto do pódio, como já foi referido, em 86. Eu penso que antes também tinha ganho, eu penso que ganhei aqui 2 vezes. Eu penso que ganhei 2 vezes, uma mesmo, as duas, uma pelo Sporting e outra pelo Imortal da Albufeira. Foi pelo Imortal e pelo Sporting também. Parece-me que sim. Mas isso é uma questão da gente ver. De qualquer das formas, eu quero dizer que este cross realmente tinha e tem características diferentes de todos os outros. E é realmente um prazer tremendo, pelo menos na minha altura, um prazer imenso, correr nestes crosses. Primeiro porque era logo no início da época que me dava um jeitão tremendo para ir apurando a forma. E depois porque aquela envolvência, toda esta envolvência, era de facto espetacular. Com a mudança não se perdeu nada. Penso que realmente aqui o Parque da Várzea merece este cross.
porque de facto tem uma envolvência tremenda, em que tipo, pode estar em qualquer um dos sítios, que vê perfeitamente aquilo que desenrolar todos os atletas, e que a gente percebe-se melhor de todo o desenvolvimento desses mesmos, o que facilita imenso. Quanto à seleção dita, eu penso que não é muito grave, porque se a Federação entender que tem que levar as melhores, leva as melhores. Se elas correrem e perceberem isso, penso que não é por aí, porque a seleção será feita e terá que ser feita pelos melhores atletas portugueses, ponto, não é? Portanto, aquela do Amora vale o que vale, porque é uma das provas de seleção, embora ela fosse precisamente a seleção para a feminina, mas eu não acredito muito nisso, porque de facto 15 dias depois da primeira prova há um outro desenvolvimento de outros atletas e que lhes permite estar em melhor forma, tirar partido dessa melhor forma, e portanto, se querem uma seleção a sério, vão ter que apurar as melhores, ponto. E portanto eu penso que este cross realmente merece que as pessoas revejam todos esses pormenores. Agora, eu se fosse maratonista e ficasse em terceiro e vi que fazer um cross, de certeza que não vinha, porque não, acho que é prematuro, poderá trazer consequências muito graves para esse mesmo atleta, porque há outras provas que o Sporting precisa mais, que é o Campeonato Nacional de Estrada, a 11 de Fevereiro, e depois os crosses da Taça de Campeões Europeus, e a seguir o Campeonato Nacional. Portanto, eu peço à Sara não esteja presente, porque não dá jeito nenhum. E eu, até porque o ano passado eu senti essa responsabilidade, porque o Rui Silva fez precisamente a mesma coisa, e depois passei o ano sem o atleta. E isso é mau para mim, é mau para o clube e é mau para o atleta, não é? Portanto, acho que tem que haver um bocadinho para que quando se faz um esforço daqueles, numa prova completamente diferente, com ritmos completamente diferentes, pisos diferentes, há sempre sequências, e portanto é preciso ter muita atenção a isso. E portanto eu, sinceramente, se ela quiser e fizer questão, é uma situação que eu tenho que rever bem, temos que pensar bem. Agora, pessoalmente, se fosse atleta, possivelmente não vinha cross, guardava mais 3 semaninhas ou 4. Durante a semana vai haver essa conversa, Carlos Lopes Sara Moreira? Eu penso, se houver oportunidade de o fazer, claro que faço, porque eu tenho outras prioridades, naturalmente, como desculpem o guarda-mato de Torres, do guarda-mato de Torres Vedras, mas eu penso que o Sporting está muito mais virado para coisas muito mais sérias e aquelas que realmente dão mais projeção. Não é pôr em causa o valor do Cross dos Matos, não é nada disso. Agora, temos prioridades, pronto, e aí não há nada a fazer. Agora, sinceramente, aqui é uma prova muito bonita, que tem prestígio. Que recordações que recordações é que tem de quando cá correu? Muito boas. Tão boas que eu vim cá e fiquei por cá, está a virar há tantos anos. Portanto, não foi por acaso, não é? Portanto, eu quero dizer com isto que passaram por aqui realmente grandes valores portugueses e estrangeiros, que recordar estes, como o José Manuel aqui recordou, estes grandes valores, de facto, isto é a história da modalidade, a história do atletismo português, fez aqui realmente grandes campeões, passaram por aqui e tornaram-se aqui, e foi através destes crosses que se tornaram a evidência do atletismo, a grande força do atletismo nacional, e que realmente mostrou, e claro que isto tudo tem um peso tremendo, e eu penso que a Câmara e o José Manuel de facto são uma força e a força da vontade e o querer e de transmitir esta energia em prol da modalidade. Não há hipótese nenhuma da gente pôr em causa os seus próprios valores, não é? Eu penso que aqui neste momento a própria Câmara também tem um papel muito importante,
Só é pena não ter ainda uma pista capaz. Portanto, é dos poucos conselhos que realmente não tem e que podia fazer de facto aqui grande aproveitando a deixa. Eu sinceramente acho que este conselho tem umas condições extraordinárias para a prática do atletismo. Agora, possivelmente não tem as condições todas, tem algumas, mas não tem todas. Aproveitando a deixa, Carlos Lopes, vereadora Laura Rodrigues, também uma pista já muito falada. Para quando essa pista do papel para a prática? E pronto, realmente, aproveitando aqui o microfone da Rádio Europa, agora da forma correta, em vez de desculpa por lá, há um bocadinho, e esta oportunidade e esta deixa aqui que o nosso amigo Carlos Lopes deixou, nós vamos efetivamente ter no próximo ano a nossa pista, portanto depois de 20 anos de muitas, ou 30 se calhar, não é? De muitas blandas e de muitos avanços e sobretudo recuos. Nós temos neste momento já o concurso para a construção da pista, publicado em Diário da República finalmente, e portanto durante o mês de dezembro teremos a recepção das propostas e a análise das propostas dos empreiteiros para fazer a construção da pista, que nós esperamos que depois, entre janeiro e fevereiro, tenha o seu início e, portanto, finalmente a pista será uma realidade e, portanto, aquilo que nos faltava no local que sempre foi o pensado, não é? Portanto, na pista que existe atualmente no Paulense, portanto, na Paúl. E, portanto, sempre pensámos que efetivamente a modalidade teria um incremento e esperamos que venha efetivamente a ter um incremento, melhorando estas condições que têm sido naturalmente um fator limitante para o crescimento da modalidade, apesar de, mesmo com esta falta de condições em termos de equipamentos, a modalidade ter crescido, continuar a crescer ao longo dos anos. Como vereadora do desporto, reconhece isso, o atletismo está no Conselho também em crescendo, sem dúvida nenhuma. Os números também o dizem, 8 equipas, cerca de 400 atletas. E, portanto, com equipas fora do Conselho, não é? Portanto, tivemos equipas do Conselho e 3 equipas fora do Conselho, portanto, no total 10 equipas a participarem este ano no campeonato municipal e, portanto, isso significa realmente, e já agora com muitos atletas na formação, portanto, com mais de 200 atletas sempre de formação a participarem. E isso mostra que, efetivamente, continua em crescendo e que todos os anos há mais gente e gente mais nova a praticar a modalidade. Eu penso que os tempos que vivemos também são muito propícios exatamente ao crescimento da modalidade. E não temos, nós, Câmara Municipal, portanto, em conjunto com os clubes, que também, de qualquer das formas, é exatamente um dos nossos pilares, é o trabalho para fora, o trabalho em parceria com os clubes locais, com os clubes e as associações locais. Hoje já faz muito pouco sentido que a Câmara seja a promotora de tudo, ou que seja a Câmara a realizar tudo, e quer seja no desporto, quer seja nas outras áreas da atividade, o facto de a Câmara passar esta atividade para parcerias, todo o seu trabalho para parcerias com as entidades locais, ao nível do tecido associativo, sobretudo, mostra que realmente o nosso tecido associativo, o nosso tecido social, já tem competências e já tem, por ele próprio, já se consegue organizar e já é suficientemente proativo para organizar e promover muitos eventos, quer ao nível desportivo, quer ao nível cultural, de uma forma geral na cidade. O orçamento para o cross que se vai realizar é sempre uma pergunta que... Mantém-se mais ou menos aquilo que tem sido ao longo dos últimos anos. 8.000 euros. Os 8.000 euros, e portanto com mais a logística, não é, que
que vamos acrescentando sempre, de trabalho diretamente da Câmara Municipal, portanto com alguns elementos da Câmara Municipal, não é? Os licenciamentos que são licenciamentos que não são cobrados, como é aliás a panágio no desporto, para todas as atividades que são desenvolvidas e que solicitam licenciamento e que têm que ser efetivamente licenciadas, com muitos voluntários também depois dos próprios clubes e com a grande participação aqui do Sr. José Manuel Francisco e dos Matos Velhos e da UDO. Realmente conseguimos fazer o cross com aquele aspecto e com aquelas características que ao longo dos anos se tem visto, não é? E mesmo as próprias condições em que se desenvolve aqui mesmo no Parque Verde, mesmo nos últimos anos, têm sido melhores condições, com um aspecto e melhor recepção para toda a gente, quer seja para os atletas, quer seja para os clubes, quer seja para quem vem ver, e efetivamente temos conseguido manter isso com praticamente o mesmo orçamento que ao longo dos últimos, pelo menos 5 anos, pelo menos ao longo dos últimos 5 anos, tem sido esse o valor, não tem crescido. Penso que isto é um trabalho, e tenho que dizer que realmente isto é um trabalho imenso da parte do Sr. José Manuel Francisco para conseguir realmente que isto seja feito com um orçamento tão pequeno, porque vemos eventos que são realizados com orçamentos que não têm nada a ver e que são eventos com uma qualidade muitíssimo inferior àquilo que é o Cross Torres Vedras. E, portanto, só pelo Sr. José Manuel Francisco ser uma pessoa que conhece toda a gente dentro da modalidade, seja ao nível dos dirigentes, seja ao nível dos atletas, seja pelo conhecimento que tem ao nível da própria restauração, alojamentos, etc., aqui assim no Conselho, é que se consegue efetivamente fazer com um orçamento que é tão limitado, porque é efetivamente um orçamento limitado para a qualidade do evento que se consegue com poucos ovos é verdade, dá para fazer uma grande omelete, José Manuel Francisco. Bem, nós temos que trabalhar com as armas que temos, não é? As armas que temos é naturalmente o respeito que nos merecem os atletas, os técnicos, diretores, a família da modalidade. E quando esse respeito é recíproco, naturalmente tudo é mais fácil. Eu recordo 3 equipas que desde a primeira edição marcam aqui presença e que elas até podem falar mais por mim do que outra coisa, porque o Braga, por exemplo, o Vizela, que agora são os Dragões do Val de Vizela, foi onde nasceu o Dulce Félix para o atletismo, e também o Várzea, a União Desportiva da Várzea de Felgueiras, são equipas que vêm aqui desde a primeira edição. Merecem-nos naturalmente um reparo muito particular, especial, um carinho muito especial. À parte, naturalmente, destas equipas, há outras que, por uma ou outra razão, falharam um ou outro ano, mas fazem menção de estar sempre presentes. E 2014, que clubes é que já confirmaram a uma semana da prova? São muitos os clubes, naturalmente, eu enumerá-los aqui todos eram sim, muitos. Sim, mas assim alguns mais, esses por exemplo vão manter... Naturalmente e começando aqui pelo Carlos Lopes, que é o responsável pelo atletismo do Sporting, o Sporting é um dos clubes que vai marcar presença, tendo já um ou outro atleta inscrito, naturalmente de valor... De valor menor, estou a falar na questão da formação, mas o Sporting vai estar presente, naturalmente que vai estar presente, como a maratona com a juventude que tem, porque a maratona quase que ficou decapitado, tem agora uns bons júniores, digo eu. O Benfica, que está a aglutinar naturalmente quase todos os atletas, e portanto o Benfica vai estar presente com de facto uma grande comitiva. O Braga, que também ficou quase decapitado, porque razões económicas acabam mesmo por levar as equipas a ter que fazer opções, e o Sporting fê-las também. O Carlos Lopes teve que fazer opções por aquilo que eu conheço, não o que ele me diz, naturalmente, aquilo que eu conheço pela comunicação social. Há opções que têm que ser feitas em detrimento ou da pista, ou do corta-mato, ou da equipa masculina ou feminina. Há aqui algumas situações que têm que ser vistas, e essencialmente quando as equipas têm que responder nestas frentes todas. E o Carlos há pouco referiu e bem, quando tem campeonatos nacionais de estrada em janeiro, na Maia, e quando vai ter a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, quando vai ter naturalmente um conjunto e aposta muito, é evidente, no Campeonato Nacional de Cross, porque é aí que a equipa vencedora, claro,
vai representar Portugal no campeonato, na taça dos clubes do campeonato europeu. Portanto, há aqui apostas em termos do espaço fora da pista que são importantes e, portanto, os clubes têm que fazer opções, numa altura em que a conjuntura económica é o que é, e, portanto, há aqui opções. O orçamento de uma secção do atletismo está sempre, todos os anos, sobre a mira de qualquer direção, seja ela qual seja, a levar sempre mais um corte. E é evidente que, sendo uma modalidade que não fomenta a receita, sujeita-se sempre a esta, está muito fragilizada face a qualquer direção que tem futebol como primeira opção, sempre. Mas ainda assim, e na questão dos clubes presentes, por norma, aqueles que nos visitam sempre. E eu, neste momento, estou em condições de dizer que há equipas desde Viana do Castelo, do Olímpico Vianense, até às equipas do Rei de São João, estou a falar de Albufeira, e que o Carlos Lobo bem conhece, e que vão estar presentes. Isto abrange todo o país, já agora também, o Grupo Desportivo do Estreito da Madeira, que vai estar presente, onde tem um atleta até com boas condições de poder ser selecionado, no Sub-23, o Manuel Fernandes, e que é uma das figuras em termos daquela categoria de Sub-23 que arrisca-se a ser selecionado. Portanto, nós temos um conjunto de atletas e de equipas que fazem sempre deste cross justamente um momento eu não digo único, porque não o é, mas é um momento quase decisivo para aquilo que é o aspecto de seleção. Sonham sempre com o objetivo de seleção. E, portanto, este é um cross pelo qual, esteja ele em observação ou não esteja, por norma está, mal seria se não estivesse, porque há poucos crosses em Portugal, e com esta qualidade, com esta dimensão, não sei, a Albufeira, claro, do Lara Ramos, e Torres Vedras, a Mora. Infelizmente não vai acontecer. Pois, nós tínhamos aqui um cross no Jamor que tinha muita qualidade, mas porque não deixa dinheiro, o Carlos Meia acabou por cortar-lhe, e só não corta a meia maratona da ponte, porque vai, enfim, mas a TAP, levando outro caminho em termos de negociação que se perspectiva venha a ter, depois não sei se terá também essa mesma possibilidade, as mesmas facilidades. Vamos ver. De qualquer das formas, o cross é isso que nos interessa, é isso que nos traz aqui. Quantos o cross, como eu disse, em anos muito passados, chegou a atingir um número na casa dos 4.000 participantes, e depois nós tivemos também a fazer opções. E encaminhamos tecnicamente o cross naquilo que era regulamentar, mais para a qualidade face à quantidade. Porque depois já não tínhamos nenhuma capacidade de resposta, até porque estávamos em Matos Velhos, também não havia ligando capacidade de resposta, havia no terreno, que era muito melhor para mim, em termos de cross, do que aqui. Mas cada um no seu sítio, na sua qualidade, e aqui, por outras ofertas, é de facto um motivo de grande excepcionalidade e de grande beleza, o cross. E este ano, com o piso muito pesado como está, e tecnicamente o Carlos sabe disso, tem um terreno que é um andamento rápido, entra na relva, mata-lhe o andamento, sai da relva, entra no andamento rápido, tecnicamente deixa o atleta completamente cheirado, se não tiver cabeça para correr. Se não tiver aquele andamento certinho, isto são questões técnicas que depois, mais à frente, se falará. Agora, o que interessa aqui mesmo é que o número em que nós tivemos que retirar, encaminhamos os regulamentos mais para a questão da qualidade face à quantidade, e o número de 1000 é, por norma, 1.100 é o número de inscrições, sendo de participações, andará sempre na casa dos 750, 800 participações. Ontem já, por Torres, houve um aperitivo com a milha de Torres, uma organização do Torriense, já serviu de aperitivo para aqui os torrienses também vibrarem com a modalidade. O Sport Clube União Torriense tem atletismo consecutivo há 25 anos. Reiniciou essa prática comigo e acho que o devo fazer. Isto é para dizer que a prova teve o cunho da organização torriense. Acho que é às origens que eu voltei e que devo estar, depois de ter uma passagem de 9 anos por Lisboa, 6 no Benfica e 3 no Belenenses, na altura em que o Carlos depois foi até o Belenenses também. Depois, nessa altura, entre as duas eu sair. Então, eu iniciei o Torriense, iniciei a prática do atletismo no Torriense. E o Torriense, nestes anos todos, tem trabalhado muito e preocupado-se muito com a formação, e é isso que me preocupa. Muito honestamente, não são os séniores que me preocupa coisa nenhuma, muito menos os veteranos, como é evidente. Mas de qualquer das formas, o Torriense promoveu ontem um evento, porque faz sempre 2 eventos. Este ano irá fazer 3 eventos, sendo que o de ontem era a tradicional milha de São Silvestre. Há tanta prova em dezembro, e como eu faço milha, achei por bem não fazer no mês de dezembro já.
E se tenho que fazer uma milha, pode-se dizer, então numa altura de cross vais fazer assim, é uma série de 1609 metros, os atletas fazem séries de 1500 metros e portanto não tem problema nenhum. E é uma série só. Hoje o meu treino consiste numa série de 1609 metros, ponto final. E portanto fazem. E a milha aconteceu ontem, não foi como aperitivo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi feito nas ruas. Digo aperitivo para os torrienses que estiveram a assistir. Sim, só por aí, de resto, mais nada, porque o nosso aperitivo no dia-a-dia é o atletismo. Nós provamos do que gostamos e gostamos daquilo que provamos, portanto, o aperitivo é esse. Agora, tivemos 150 participações, acho que é muito interessante, com clubes do Conselho, 8 clubes do Conselho, e mais um clube que veio da Lourinhã, Toledo. Acho que é muito significativo para uma milha, numa altura destas, e quando nós estamos de facto em cima do cross. A prova que mais sabor há de trazer ao torriense é aquela que há de caminhar para o seu centenário. O torriense vai a caminho de completar 98 anos. E nós vamos ter no dia 21 de dezembro o Grande Prémio de Natal Scoot 1917-2017. Estamos a caminho dos 100 anos do clube. Aí sim, é uma prova que eu quero, pelo menos durante 3 anos, colocá-la no terreno, por forma a vinculá-la muito ao espaço do clube. Sendo que o Torriense é um clube que tem prática de modalidades de ar livre, o atletismo faz parte da sua família e da sua prática, e é nessa qualidade, enquanto eu puder, estou naturalmente a fomentar a modalidade no clube. E o Torriense vai promover esse evento no dia 21 de dezembro, também em parceria com a Câmara Municipal e com a Associação de Atletismo de Lisboa e com a União de Freguesias de São Pedro, de Santa Maria e de Matacães. É um evento que neste momento já registra algumas centenas de inscrições, tem caminhada também, tem prova jovem também no estádio, termina no estádio Manuel Marques. É um evento que é pena que surge imediatamente a seguir à São Silvestre da Lourinhã, mas meu amigo, o calendário é tão apertado e que não nos deixa outro dia disponível a não ser o dia 21, porque 8 dias antes há o Grande Prémio Natal de Lisboa, da Associação de Lisboa, e depois temos as 3 São Silvestres de Lisboa, Amadora e também os Olivais, que matam por completo o mês de dezembro, não nos deixam folga nenhuma. E por isso a prova que ontem decorreu com sucesso e com um dia também agradável, se quiserem, à tarde principalmente, foi, digamos que uma passada de saída, para não utilizar a gíria do futebol pontapé de saída, uma passada de saída para aquilo que há no mesmo terreno 8 dias depois de ser um grande evento. Todos nós esperamos, com ou sem São Pedro a ajudar, mas é seguramente um evento que vai ter grande qualidade. Voltando ao Carlos Lopes, este ano 2014, 3 décadas passaram, mas a memória de 1984 parece que foi ontem. Sim, não é curta. Não é curta como costuma ser. Mas eu penso que foi um momento que realmente marcou novas gerações, novos ideais, novos princípios. As pessoas acreditaram mais em si, tal como eu acreditei sempre. E isso é sempre muito importante. Foi importante para o atletismo, foi importante para todo o desenvolvimento do desporto nacional, em que as pessoas começaram, como disse, a acreditar e acreditavam realmente com uma força tremenda. Naturalmente que isso foram muitos anos, de facto, foi uma convicção minha, foi a certeza de que eu era capaz, e andei 2 anos e meio a preparar para que aquilo acontecesse. Muito trabalho. Foram 2 anos e meio, portanto não foi por acaso. Em que a minha passagem da Malveira até a minha casa aqui da Cotada foi o palco principal do treino. Foi o palco principal do treino. Era o treino, era esse trajeto? Era, para fazer as 2 horas era esse. Em que eram 37 km que eu tinha que fazer, que eu tinha que ter as 2 horas nas pernas. E então a Malveira, antes da Malveira, da Marché até a minha casa, dali do Chopal à minha casa com 10 km certinhos, eu queria fazer 29 minutos de treino. Os últimos 10 km eu feito 29 minutos, porquê? Porque eu sabia que por hora meus últimos 5 km da maratona era feita em 15 minutos e ganhava quem tivesse mais força, ou para chegar rápido. Ora, eu fazendo 14:30 mais 14:30, tinha a prova ganha de certeza. Portanto, eu como fiz 14:36 nos últimos 5 mil, eu veio a grande vantagem que eu tive. Portanto, nada aconteceu por acaso, foi tudo muito bonito, parece que tudo aprende muito fácil. Mas essa facilidade que foi visualizada foi que realmente foi trabalhado por isso.
E portanto, ainda hoje toda a gente, pá, aqui parece que foi uma brincadeira, depois foi. Mas eu é que sei o que é que sofri para que isso acontecesse. A prova ia com os quilómetros que ia percorrendo lá em Los Angeles, transportando em pensamento, estou a chegar a Torres, estou a chegar ao São Paulo, ou não dá para isso? Não, cada prova tem a sua história. Agora é assim, eu, quando ia para uma prova, visualizava a prova antecipadamente, sabia como é que queria correr. Agora, tinha depois de fazer a corrida que os meus adversários fossem na minha conversa. A minha parte deles até iam. E, portanto, eu levava sempre o filme da prova da normalidade. E se houvesse alterações, as alterações não eram grandes, eram mínimas. E isso era feito com muita tranquilidade. Portanto, eu penso que, acima de tudo, nós temos que saber gerir a prova em função dos quilómetros que vamos fazer. 30 anos depois. Aqui é que é o problema, é que saber gerir 10 km. E como é que se consegue gerir isso? É conhecendo bem as distâncias. Eu, como conhecia muito bem as distâncias, era fácil de saber gerir. Agora, o atleta que não conhece as distâncias é mais complicado. Começa a ter dificuldade em saber gerir. Saber se há de ir, se não há de ir, se fica, se não fica, se deixa ir, depois aumenta gradualmente a passada e depois vai buscar mais tarde. Tudo isso tem que ser feito. E eu tinha essa particularidade, é que sabia gerir muito bem as minhas competições. Quando viu o tiro de partida na Maratona de Los Angeles, arrancou já com essa convicção que... Eu disse à minha mulher, vai andando que eu já vou ter contigo. E prepara o champanhe. Portanto, era a minha convicção. Aliás, eu, pela primeira vez na história, eu quando saí de Portugal assim, eu só vou para ganhar. E foi aquilo que eu fiz, eu só corri para ganhar. Porque o mais importante do jogo esse é primeiro. Eu reparo, eu fui segundo em 76. Praticamente pouca gente se lembra, mas toda a gente se lembra do primeiro. Portanto, o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Portanto, a gente temos de ter a convicção, nós temos de ter a convicção, os campeões são aqueles que ganham. E eventualmente também perdem, mas isso são acontecimentos naturais do cidadão. Agora, e quando se perde? Saber porque é que se perde. E vamos trabalhar para não perder. Que era as minhas convicções. Em que altura da maratona é que... Desde o tiro da partida. Ficou logo... Desde o tiro da partida eu ia focado só numa coisa. Chegar sempre todos. E eu sabia que isso era possível. E depois quando entrou no estádio... Antes de entrar no estádio já sabia que tinha ganho. Mas quando entrou, qual é que foi a sensação, Carlos? Quando entrei, quando é que acordei a meta, assim... Porra, esta é minha, ninguém me atira. Porra, esta é minha, ninguém me atira. Foi uma fotografia que... E depois dei uma voltinha, todo contente da vida, feliz. E depois não dei mais uma, porque vi os meus adversários todos rotos, todos a cair uns para o lado, e eu não tive coragem de dar mais uma volta. Acho que era uma falta de respeito por essas pessoas que fizeram de mim um herói. Foi graças a essa vitória em Los Angeles que o hino nacional também foi pela primeira vez na história, em Jogos Olímpicos. Para um atleta estar a ver a bandeira a subir, ouvir o hino nos Jogos Olímpicos... Quando uma pessoa vai preparada para ganhar, quando isso acontece, a bandeira é o culminar de toda a história do percurso que eu fiz. É o culminar, pronto. Estava, sente-se feliz, não pensei mais nada. Só pensei chegar a Portugal para ver o povo, todo feliz como eu estava. Muita emoção naquela noite? Eu não sou assim muito de emoções, sinceramente. Tranquilamente, aceitava aquilo como uma coisa normal. Claro que hoje, se me perguntares o sentimento que tem aquilo que tem outro sentimento, naturalmente, mas há 30 anos toda a gente fala desse momento e isso não esquece, né? Quer dizer, foi também um recorde, as 2 horas. Mas como eu disse, eu quando comecei a prova foi para ser primeiro. Por acaso deu para ser recorde, durou 24 anos. Ainda hoje estou a saber porquê também tempo. Porque 2:9:50, 2:9:21 não era assim um tempo tão extraordinário. Não é? Portanto, assim como eu ano depois eu fiz 2:7:21, 2:7:12.
Eu recordo... No tempo ao dia de hoje, com as condições que existem hoje, era 2,5, 2,4. Sim. Não, mas eu também sabia que estava super. Eu reparo, o meu peso de forma por norma era 54 kg. Eu fui para lá com 53. Porque precisamente por causa da temperatura, por causa da umidade, e era menos, ao fim de 24 ou 25 mil passadas, são menos 25 mil quilos que eu transportava. Foi tudo pensado. Tudo pensadinho. Tudo pensado. Portanto, nada aconteceu por acaso. Mais, um mês depois, que era só festas, sem treinar rigorosamente coisa nenhuma, ao fim de tempo pesava menos 53 quilos. Repare bem o desgaste que aquilo não foi. 30 anos depois, como é que vê o atletismo? Continua ligado? Olha, como eu vejo, com muita preocupação, não só pelos apoios, pela escassez de atletas que nós temos, de grande qualidade. Temos alguma qualidade, não temos grandes referências, que é uma chatice, porque os jovens que têm lá referências, de grandes referências, são um chamariz para mais jovens, e é pena que isso não aconteça. Nas mulheres ainda nos vamos safando, em homens é um bocado complicado, mas eu mesmo assim eu quero dizer que tenho 14 meninas, entre os 800 e os 10 mil de maratona, tenho 14 e tenho 13 homens, desde os 800, portanto, estou bem fornecido e espero realmente extrair deles todas as potencialidades que eles têm, porque o esporte e o atletismo também. E uma das meninas, já aqui foi falada, também a portar-se em grande nível na maratona, há poucas semanas. Como é que viu essa participação da Sara? A participação, eu vi a prova praticamente toda e achei que inicialmente fiquei preocupado, sinceramente. Não sei se ela tinha a capacidade para se aguentar. Deu algumas dicas? Não. Mas também, uns dias, 2 dias ou 3 dias antes, portanto, na quarta-feira anterior, ela disse-me que fez 2 horas e 20 e fez 37 km e 800 metros assim bem. Tem que estar bem. Tem que ter, realmente, porque ela fez precisamente aquilo que eu fiz. Eu fiz 2 horas e 37 km e ela fez 37, 80 em 2 horas e 20. Isto era o ritmo, mais ou menos, que ela pensava ir fazer. E, portanto, ela quando me disse, quando me deu essa dica e quando eu comecei a ver o aproximar do final da prova, convenci-me que realmente ela ia fazer uma grande prova. E, portanto, a mim, de certa forma, inicialmente fiquei preocupado, mas não fiquei surpreendido totalmente, porque de facto ela preparou muito bem a prova, preparou-a muito bem, e por isso é que eu digo, porque é preciso ter, depois de uma preparação desta, eu acho que ela deve ter um bocadinho de cautela ou preocupação em não abusar muito de provas. Carlos Lopes, é só por isso, porque a qualidade não lhe falta. Grande atleta que é sempre, se me perguntarem a mim se ela é a melhor portuguesa neste momento em 5 mil e 10 mil, não tenho dúvidas. Carlos Lopes é campeão com muitos títulos conquistados. O corta-mato também deu alguns títulos. O corta-mato também deu alguns títulos, que é também a vertente do atletismo que hoje aqui mais se fala com a prova já há uma semana de acontecer aqui em Torres Vedras. Naturalmente, até eu entendo que o atletismo é individual, mas também é coletivo. E às vezes isso confunde um bocado, porque eu quando treinava, praticamente treinava muito sozinho, portanto era muito liberto de equipas, mas quando era necessário correr para o coletivo eu também sabia fazer. Aliás, eu quero dizer que num dos taças campeões europeus, penso que foi o último, em 85 precisamente, no ano de 85, em que quem decidiu o coletivo praticamente fui eu, dentro da própria competição. Eu que decidi quem é que havia de ir para a frente, eu que decidi como é que havia de... Portanto, fiz ali a seleção rapidamente e, portanto, ganhámos por equipas. E ganhei individualmente, o Canário foi segundo, e que destruí a equipa do Parapátria por completo, sozinho, a decidir como é que se devia fazer da equipa. Portanto, até nisso eu era patrono.
E essas vitórias nos anos 80 catapultaram também a modalidade para os degraus. Foi aquilo que eu disse há bocadinho, quando há referências, e muitas, a captação de jovens é muito mais fácil, torna-se tudo mais fácil. O grande problema que existe hoje é que, de facto, há poucos jovens, há poucas referências, e os treinadores também não se falam muito entre si, que é um problema. Porque antigamente os treinadores, o Nis Pereira, o Fonseca Costa e todos os outros, conversavam, falavam, íamos todos para estágio, tudo em convívio. O Jorge Ramiro, por exemplo, do António, então, convivia, falava-se de atletismo, trocavam-se ideias. Hoje é quase tudo muito individualizado. Não sei que medo é que esta gente tem, porque toda a gente sabe tudo, mas toda a gente sabe coisa nenhuma. E aqui começa um dos graves problemas do nosso atletismo. E o que é há para melhorar? Muita coisa, precisamente começando pelos próprios treinadores. Saber tirar partido das capacidades dos nossos jovens, que nós temos jovens com uma qualidade extraordinária, mas é absurdo quando começam a treinar sozinhos, porque ainda não têm essa capacidade. Da mesma forma que eu aprendi entre os 17 e os 25 anos, eu aprendi tudo o que era a minha modalidade. A partir daqui eu conhecia-me na perfeição, em que introduzia coisas fora daquilo que o treinador me dizia, e que aí o treinador, inteligente como era o professor Nis Pereira, começou a ser o gestor de toda a equipa, porque nós treinávamos mais do que aquilo que ele queria. Portanto, ele começou a sabia gerir, tinha realmente recursos humanos que era fabuloso. Hoje o treinador parece que tem que levar o menino até ele se casar, ou quando ainda tiver netos e não sei o que, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. A propósito disto que o Carlos Lopes está a dizer, e que eu acho que é importantíssimo, esta questão da captação dos mais novos. Por um lado, haver ídolos, não é? Que funcionam como ímãs para que realmente haja jovens a serem atraídos. E há um outro pilar que é efetivamente muito importante, que é começar com os mais novos. Fazer com que todos possam ter acesso às modalidades quando ainda são muito pequenos. Portanto, que eles possam conhecer as modalidades ainda numa fase em que eles não fazem escolhas propriamente. Quando as crianças estão no primeiro ciclo, é uma altura privilegiada para lhes darmos noções relativamente e dar a conhecer as modalidades desportivas, as diversas modalidades desportivas. Eles nessas alturas ainda não fazem escolhas, mas aprendem logo aquilo que são os rudimentos de cada uma das modalidades. E, por outro lado, isso vai permitir também a própria detecção de talentos. E isto é uma coisa que cá em Portugal eu acho que tem faltado imenso, o investimento quando eles são efetivamente muito novos. Nós estamos a começar aqui em Torres, portanto estamos a começar a fazer algum trabalho a esse nível, porque o facto de a Câmara Municipal ser promotora das atividades de enriquecimento curricular nas escolas de primeiro ciclo, portanto nos tempos de atividade que vão para além da escolaridade dos tempos letivos normais, uma das coisas que nós resolvemos fazer foi, dentro das aulas que são de atividade física no enriquecimento curricular, portanto, que complementam o horário das crianças, introduzir diversas modalidades. Portanto, temos feito parcerias. São as apostas nesta altura? Temos feito parcerias com várias federações de golfe, de rugby, handball, voleibol, e queremos no próximo ano, exatamente pelo facto de passarmos a ter a pista, portanto, passarmos a ter outras condições, fazer a parceria também com a Federação de Atletismo, e aliás já falámos nisso nesta reunião que tivemos, e é uma missão também da própria Federação, que veio ao encontro daquilo que nós queríamos, a partir do próximo ano
também introduzir nas atividades de enriquecimento curricular aulas específicas de atividades que sejam ligadas ao atletismo, para que os miúdos conheçam a modalidade, para que possam ir utilizar a pista de atletismo e, portanto, que a partir daí se possa detectar efetivamente crianças que tenham talento para o prosseguimento da modalidade. E isso é daquelas coisas que se fazem, portanto, nos países que são mais desenvolvidos e que têm efetivamente sempre um investimento muito grande no desporto, é efetivamente nos muito pequenos que se começa e queremos que realmente com com isso... isso... do Carlos Lopes, aos quantos anos é que recordamos aqui? Eu comecei desde muito cedo, aos 13 anos já corria, mas não tinha nada de clubes, nem tinha coisa nenhuma. Eu passava praticamente, eu entrava da escola às 9, saía às 3 da tarde, com o almoço por caminho, naturalmente, mas depois, quando saía da escola, ficava no alto da igreja a jogar a bola até às 10 da noite, se assim fosse possível, porque eu sempre gostei de desporto e sempre muito pouco em casa. Então, quando eu no dia anterior ou no dia que eu estava a jantar, assim, amanhã é preciso fazer regra, amanhã é preciso deixar isso aqui, até eu fingia mesmo que eu não aparecia em casa. E portanto eu quero dizer que isto fui sempre, e portanto eu sempre amei a natureza. Eu correr cross para mim dava-me um prazer tremendo, dava-me um gosto, porque ou com chuva ou não sem chuva, não sei o quê, tinha prazer, pronto, e portanto a classificação para mim inicialmente não era muito importante. Agora, eu queria fazer aquilo que gostava, e portanto eu a sério comecei aos 17 anos, à tarde, mas sempre a tempo. À tarde, mas a tempo, ainda deu para fazer umas flores, mas grandes. Nesta altura passam 3 minutos às 7, estamos já em contagem crescente para concluir. José Manuel Francisco, olhando portanto, ao que nos trouxe também aqui o cross do próximo domingo, começa bem cedo. Sim, começa às 9h30, mas deixa-me só mesmo tirar aqui um segundo ou dois para dizer que o Carlos Lopes, além de ser tricampeão do mundo de corta-mato, ele pregou-me 3 partidas que me deixaram sempre uma marca muito profunda. Uma delas teve a ver, naturalmente, com as 5 da manhã em que vejo os Jogos Olímpicos e a maratona de que é campeão olímpico. Mas antes, naturalmente, que os treinos. Recordo-me do Carlos Lopes estar no Sares a fazer um treino até à sua casa, 28 km, e ele dizer para todo o pelotão: não venham atrás de mim, porque eu vou ficar na cotada. É que se vocês vêm atrás de mim, isto depois torna-se perigoso. Portanto, fiquem... Estavas a treinar para a maratona e tens esta expressão na partida, no Sares: não venham comigo, porque eu vou treinar, eu vou ficar na cotada, não venham, vou só fazer 28 km. E, portanto, o pessoal resguardou-se um bocadinho e deixou o Carlos Lopes ir embora. E o Carlos Lopes fez 28 km, de facto, fez um treino. E, portanto, mas outra parte marcante que me deixou para além destas duas foi, de facto, quando eu assisto no Jamor a ele derrubar por completo todo aquele contingente africano que ele estava. Foi memorável. Não tiveram a oportunidade de o ver, vocês, eu tive in loco, e de facto foi uma emoção muito forte para todos, e na altura estavam muitos milhares de portugueses a acompanhar, algo de fantástico. E o Carlos Lopes salta, e como ele disse, e bem, porque eu conheço na sua forma de estar e de ser, há muitos anos o Carlos Lopes, e ele, quando coloca uma coisa na cabeça, é mesmo para ser campeão, e vai, e portanto, e foi-o. Quando ele arrancou, é para sair e é para ganhar. Saiu da cabeça da corrida, foi para ganhar, e ponto final. Não, e o público empurrou naturalmente com aplausos o atleta, mas faz uma ponta final fantástica, coisa que ele não tinha, mas no corta-mato tinha. E isso deu-lhe de facto algo que foi extraordinariamente emocionante. Eu recordo isso, de facto, até com muita paixão, porque vivi isso intensamente. Sabe quando é que eu fiz na última volta desse percursozinho, 2.900 metros? 0,36. Foi algo fantástico, só está ao alcance dos campeões, porque assim foste campeão do mundo. E parabéns a vocês, emocionaste-me a mim, muitos que estavam lá a ver e viver já de forma muito intrínseca o atletismo.
E isso é importante, eu percebi isso também, até por várias razões. E recordo-me também estas três, mas há uma história do Carlos Lopes que ele não quis contar, que foi nos Estados Unidos, em que depois também se sagrou campeão do mundo. É que ninguém sabia do Carlos Lopes nessa noite. Mas então onde é que está o Carlos Lopes? Andava à procura do Carlos Lopes. O Fernando Miguel também foi nessa seleção. E que depois tudo de manhã apareceste no cross, tu dormiste lá no hotel, calma lá, mas quer dizer, não estavas vadio. Mas chegaste ali e alguém disse, descansem que o Carlos Lopes está bem. E o Carlos Lopes aparece e ganha campeão do mundo, ponto final, Braga. E andavam todos muito preocupados. Onde é que está o Carlos? O Carlos devia estar aqui ao pé de nós a dormir, mas onde é que podia estar a ler na sala de leitura, mas para eles aquilo era algo que era muito marcante. Não podia ver, estava a minha mulher comigo. Tal e qual. Mas eu recordo nestas facetas. Relativamente à questão do horário do cross, mesmo para concluir, dizer que começa às 9h30 com as provas dos mais jovens. As provas principais são guardadas sempre acima das 11 horas, naturalmente. Com os júniores e também depois com os séniores, sendo que às 11h30 os séniores femininos e vão ser ao meio-dia os séniores masculinos. São naturalmente, é uma manhã inteira de atletismo de grande qualidade, que vamos ter a oportunidade de ver, com o horário a ser cumprido integralmente, aí, enquanto houver provas onde eu esteja diretamente ligado com o Conselho de Arbitragem, é rigorosamente para cumprir ao minuto cada prova, não há hipótese. E, portanto, e isso é muito importante, que o atleta está em aquecimento, sabe que àquela hora vai acontecer a prova. Portanto, e isso é algo que é marcante também. As organizações, os atletas gostam de uma organização que cumpre escrupulosamente com o horário. E isso é, naturalmente, nas provas de corta-mato, não é tão afincadamente nas provas de pista, e isso então é que desmotiva completamente, relativamente aos valores que aqui se falou, e ao treino da especialização, que deve começar sempre superior aos 14 anos de idade. Entre os 14 e os 16 anos é o ano em que se encontra, de facto, ali a especialização. Deve ser trabalhada aí. Aquilo que eu vejo, de facto, também aqui no nosso Conselho, infelizmente, mas isso é algo que a Câmara também está a fazer como reparo, está a ajudar a crescer essa gente, é de que não se devem formar campeões. Eu não quero um campeão infantil ou iniciado, nem juvenil sequer, eu quero um campeão quando ele for sénior. E, portanto, isso é que é importante, é perceber que aquele atleta deve trabalhar no sentido de tirar prazer daquilo que está a fazer enquanto jovem, passar pelas modalidades, como disse a vereadora, modalidades do atletismo, disciplinas, que são muitas, e depois sim, especializar-se para aquilo que de facto é a sua condição, e o treinador há de dizer qual é a condição que ele tem para 800, 1500, 3.000, 5.000, porque não? Porventura até nem nada para isso, se calhar um 400ista nunca se sabe. Mas é o treinador que vê e dialoga com o atleta e faz-lhe ver, faz-lhe perceber que ali é que ele deve sentir bem, ali é que deve ser a condição dele. E isso deve ser acontecer acima dos 14 anos, mais em cima dos 16 até. Aí a especialização, o Carlos começou nessa especialização aos 17 e foi a idade e transportou para o trampolim que todos conhecemos e que dispensa comentários. Aquilo que se vê aqui é que vejo benjamins incrível, infantis, incrível, como treino de séniores. Eu pergunto, quando esses atletas chegarem à idade de gostar de atletismo, não gostam. Desgostam do atletismo, porque já não têm mais nada para experimentar. Eu vejo um atleta fazer aquecimentos de 45 minutos, um infantil, depois vem fazer uma prova de 1200 metros. Bem, então alguma coisa está mal, alguma coisa está errada. Portanto, e são arestas que importa limar. O atleta, quando chega à idade de gostar, não gosta, desgosta. E aqui em Torres Vedras, o José Manuel Francisco, com também o treino que tem feito, já outros valores também vão disputando. Estou-me a recordar há poucos anos os Irmãos Brás. Os Irmãos Brás que estão com o Carlos, estiveram com o Bernardo durante 3 anos. Tiveram 10 anos comigo, quer o João, quer a Mariana. A Mariana teve um problema de lesão complicado, treinava com o Bernardo. E teve uma lesão complicada de crescimento também, e isso acabou por afetar também o problema de desenvolvimento dela, mas penso que já está recuperada, está a trabalhar. São atletas muito disciplinados, importa perceber que o João é um atleta de 800 e 1500 e a Mariana também, não são atletas de grandes distâncias. O João já está com 25 anos, portanto está a perder completamente a velocidade, ou seja, melhor, não está a perder, não pode trabalhar mais a velocidade como ele tinha, porque a velocidade é trabalhada até aos 22, máximo 23 anos, em função da idade em que começa. Mas se o atleta começar aos 8, 9 anos, a velocidade é trabalhada até aos 22, a partir daqui esticamos a corrida, porque a velocidade, essa foi trabalhada. E, portanto, aquilo que é as mudanças de ritmo de velocidade acontecem naturalmente para um atleta que atinge essa maturidade de idade, 22 anos, 23 máximo. Depois, o João foi campeão nacional, foi campeão de Portugal, são coisas distintas, o Carlos sabe. É um miúdo muito humilde, ele já é engenheiro civil.
andou de alguma forma perdido durante algum tempo, não teve progressão, porventura também o mestrado dele na questão da engenharia lhe roubou algum espaço-tempo, mas não vou muito por aí. Porventura o João precisava porventura de uma voz conhecida, porque 10 anos são marcantes, e precisava de uma voz conhecida mais perto dele para essa afirmação, porque qualidade ele tem, senão não fazia as marcas que fez, mas ele não teve muita evolução nestes 3 anos, embora nós fôssemos conversando ao longo do tempo. A transição para o trabalho com o Bernardo às vezes não é fácil, porque quando se está com um conjunto de anos com um treinador, largo, uma dezena, e depois transporta-se normalmente para outros métodos, nem sempre o corpo aceita. A mente até pode aceitar, mas o corpo não aceita. Isso às vezes há um contrassenso terrível. O Carlos sabe do que falo, porque foi atleta ao mais alto nível e sabe. E, portanto, estas nuances têm sempre que ser entendidas nos balanços, empurrando devagarinho e transportando o atleta até lá. E o atleta tem que perceber que também tem que apostar na modalidade. Na sua carreira, modalidade da sua carreira. Há atletas que não apostam, estou à espera que os clubes o façam. Para os meetings, o atleta muitas vezes tem que apostar ele próprio na sua carreira. Tem naturalmente o clube que saber que o atleta, com o seu treinador, gostavam de participar naquela prova Y, tendo em conta que estão numa perspectiva de apuramento, de forma de ver também no teste como estão os momentos. E isso, o João nisso era muito medricas, era muito encolhido e porventura não o expunha. E eu recordo que o ano passado, de provas internacionais que o João fez, foi só 2 meetings, um foi na Doran, o de Uelva, e que lhe saiu muito mal. O campeonato de Portugal de pista em que o João ia defender o título foi 11º, 3,58, isso não se faz em tempo nenhum, o João deveria estar a valer 3,42 nos 1500, quando fez os campeonatos, porque o João vai ter que chegar a 3,32. Agora vamos ver se consegue. Eu estou a falar dos 1500, naturalmente, e naturalmente também nos 800 vai ter que baixar muito, pouco acima dos 2,25, 2,28, para chegar lá, porque senão é uma aposta falhada, completamente. A Mariana... Estás a falar de 800? 800, João tem que ir para 2,28. 2,28? Sim. Então não chega lá, 2,28 é 800. Consegue. Então não consegue. Aos mil. Não, sim, desculpa lá, ele tem 2,20, ele nem chega a 2,25 nos 1000 metros, não, foi um tempo canhão, não, sim, desculpa, obrigado pela retificação. Não, é que o João tem feito num encontro em pista no Ribatejo, que é o nome, acabou por fazer um tempo canhão nos 1000 metros. Sim, mas tem que fazer, mas consegue. Agora, não é no momento atual. Não sei que eu acho que ele está a treinar. Vamos aguardar, tal e qual. Acabam por ser exemplos, quer a Mariana Brás, quer o João Brás. Não, são exemplos. De Torres Vedras ter também. Não, e há mais gente que está na calha. Importa é que quem os treina saiba que não deve exagerar com os miúdos, deixe-os crescer, eles têm que crescer, têm que gostar daquilo que estão a fazer, essencialmente, e depois têm que começar assim a especializar, mas não é, hoje fazem uma prova de 5.000 metros no Alcatrão e depois vai fazer 1.500 metros na pista. Não, isso. Porque quem anda bem na pista, anda também muito bem na estrada. E para mim o atletismo é o corta-mato, e é a pista, tudo. A estrada é um complemento que vem por acaso e não seduz muito. Para mim não seduz. E isso é importante que possam perceber isso. Se não o perceberem, de facto, não estamos a trabalhar bem. Alguma coisa não está bem. Fica nesta altura 7:15, só para concluir. Quanto muito, atletas da qualidade do João e da Mariana, quanto muito, certo? Na estrada é milha, porque de facto isto dá-lhe alguma estaleca, digamos, e não faz mal nenhum fazer uma outra prova, porque eu tive atletas e quando treinei atletas faziam também 800 e 1500 e iam às milhas e saíam-se perfeitamente bem. Portanto, mais que isso, começa a ser um bocado complicado e nem eles estão preparados para o fazer, não é? Agora, não haja dúvida que o João tem umas condições extraordinárias e é pena que realmente ainda não tenha feito um grande resultado, porque está tudo ao alcance dele. É como diz aqui o José Manuel, acho que ele também tem que apostar muito naquilo que quer fazer a sério, porque se o atleta não apostar em si, vai ter muita dificuldade, porque mesmo que o clube o queira ajudar, se ele não transmite essa confiança, é difícil, vai ser um bocado complicado. E portanto, aliás, todos os melhores atletas praticamente são eles
que saem. E repara, as próprias medalhas olímpicas são situações pontuais. A minha, a da Rosa, da Fernanda, menos a do Nelson Évora, é verdade, mas é pontual, portanto, é a qualidade do atleta que sobrepõe a tudo o resto, não é? E, portanto, há uma grande aposta minha, houve uma grande aposta da Fernanda, houve uma grande aposta do Zé, da Rosa, porque, de facto, era aquilo que eles estavam a fazer. Porque eu até tenho uma máxima que eu dizia, correr toda a gente corre. Correr bem e muito, dá muito trabalho e muito sacrifício. E fugir dos outros ainda dá mais trabalho. Portanto, as pessoas têm que pensar nisso. É que, quando vão para um treino, vão ter que pensar a forma como é que conseguem andar mais que os outros. Eu, por acaso, eu continuo a dizer, eu tive uma sorte tremenda. Portanto, eu já tinha muita qualidade. Trabalhava imenso. Mas tive a sorte de ter atletas de grande eleição, como o Fernando Mamed, como o Moaniceto, o Anacleto Pinto e muitos outros, em que me davam um trabalhão tremendo. E eu, quando ia para um treino, eu ia para o treino a pensar como é que ia tramar estes gajos todos. Portanto, eles ajudaram-me imenso a evoluir a minha performance e, portanto, a melhorar as minhas performances. Portanto, o treino é a base do sucesso. E quem não pensar assim, está tramado. E o João, acho que ainda não pensa desta forma. Vamos concluir com um convite, aproveitando portanto, a vossa presença, doutora Laura Rodrigues, convite aos torrienses, é que deixa através dos micros da Rádio Europa para, no domingo, também fazerem a moldura humana. Exatamente. Que possa colorir ali no dia 23, a partir das 9h30, que possam se ir deslocando, aproximando para o Parque Verde da Várzea e que se possam posicionar de maneira a participarem nesta festa e neste grande evento esportivo que efetivamente é o 33º corta-mato dos Matos Velhos, portanto Cross de Torres Vedras, que possam usufruir e estar próximo daqueles atletas que nos brindarão com a sua presença e que são atletas, como foi aqui referido, da maior craveira e que nos orgulham a todos. E orgulha-nos muito que efetivamente eles possam estar em Torres Vedras nesse dia a brilhantar aquilo que é o nosso cross. José Manuel Francisco, Olha, eu vou dizer uma coisa. Esteja bom, chova ou neve, eu estou presente. Eu espero por ti. Excelente. Para concluir, já com uma presença garantida também, outra coisa não era de esperar, com amante do atletismo como é o Carlos Lopes e residente aqui no Conselho. José Manuel Francisco, para concluir... Bem, eu quase que dizia que faria minhas as palavras do Carlos Lopes, mas assino por baixo, e da senhora vereadora. Mas reforço o convite, de facto, a que todos, aqueles que gostam do atletismo e os que nem sequer admiram o atletismo, possam marcar presença, porque seguramente vamos ter uma grande festa. É naturalmente um momento que é único por ano em Torres Vedras e vale a pena perder pelo menos por ano, uma manhã, para ver atletismo de alta qualidade, porque são atletas que 15 dias depois, 3 semanas depois, estão na Bulgária, vão estar na Bulgária a representar Portugal, vão estar em Samokov, e são os melhores portugueses que aqui estão. Portanto, isso é muito importante, que possam, de facto, por uma vez, ver ao vivo, pertinho de si, as estrelas nacionais, os melhores de Portugal. Muito obrigado aos três, vereadora Laura Rodrigues, campeoníssimo Carlos Lopes e José Manuel Francisco. Muito obrigado pela vossa presença aqui nos estúdios da Rádio Europa, fazendo essa antevisão ao que será o próximo domingo e o Cross dos Matos Velhos Corta-Mato de Torres Vedras, que vai decorrer no Parque Verde a partir das 9h30 da manhã.